Boa noite, então, meus irmãos e irmãs. Hoje, dia 10 de dezembro, quarta-feira, estamos aqui mais uma vez. Este ano nós fizemos um percurso longo, né, acerca dos sermões, né, o exame de vários sermões presbiterianos, sobretudo o reverendo Sproul, mas não apenas dele, a fim de pudéssemos, por meio da análise desses textos, afiar a nossa expertise, a nossa mentalidade em avaliar o que é um bom sermão, ou quais são os elementos constitutivos de um sermão, como essas partes elas se encaixam, qual a melhor maneira destas partes exporem o texto bíblico, uma vez que os textos são de sermões expositivos. Eu creio que o percurso foi um percurso emocionante. Tivemos várias doutrinas sendo exploradas, e hoje eu caminho indo para um encerramento do ano, né, para o último sermão que vamos estudar este ano, do R.C. Sproul ainda. Ele nos contribuiu, ainda bem que eu não tenho que pagar royalties para a sua marca, né, porque nós muito nos beneficiamos da instrumentalidade de servo de Deus. O título do sermão é Jesus caminhando sobre a água, Marcos 6, 45 a 56. Nós não vamos lê-lo porque, como eu digo, esse texto está implícito no seu sermão, tá? A ideia é que você possa, em casa também, ler o texto e depois ouvir este áudio. Então, uma sinopse geral, né? Caminhando sobre o mar, Jesus pretendia passar por seus discípulos em seu barco. Por que ele buscou fazer isso? Neste sermão, R.C. Sproul mostra como este momento revela a glória do Filho de Deus. Então, o texto que nós vamos ver é o texto conhecido, onde Jesus Cristo ordena que os seus discípulos atravessem o mar, enquanto Jesus, ele mesmo, despede as multidões, e, ao fazê-lo, ele se retira para orar, mas à vista, né, os discípulos com problemas, e ele então vai auxiliá-los. Existem alguns elementos extremamente inusitados nesse texto, onde uma leitura primária não irá perceber. Eu creio que Sproul, quando ele começa a olhar detidamente esse texto, ele vai nos chamando a atenção, primeiramente para a pergunta: por que Jesus não foi com eles? Então, Sproul, ele vai tentar responder isso, e a gente vai entender, ou tentar entender a sua peça, o seu sermão. Então vamos lá, retomando aqui ao seu texto. Há uma transição interessante no Evangelho de Marcos entre o relato de Jesus alimentando os 5.000 com pães e peixes e o relato surpreendente de sua caminhada sobre a água. A transição liga essas duas passagens, não é sem importância. Então gostaria de dedicar apenas alguns momentos a analisar essa transição. No versículo 45, lemos: imediatamente ele fez seus discípulos entrarem no barco e irem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, ou Betsaída, enquanto ele mandava a multidão embora. Marcos não nos diz porque imediatamente, ao final das multidões, se banqueteando com peixes e pães, Jesus dispensou os discípulos, tão bruscamente os mandou embora no barco, e disse que se afastassem para Betsaida, enquanto ele permanecia e dispensava a multidão. Embora Marcos, aí no seu texto está Mark, tá? Arrume isso, não nos diga explicitamente, não acho difícil especular, especialmente quando vemos o comentário final deste trecho no texto. Uma coisa com a qual Jesus teve que lutar foi que, toda vez que realizava um milagre, especialmente quando havia grandes multidões, o povo começava a pressioná-lo. Queria ungí-lo como seu rei e olhava para que fosse seu guerreiro libertador da opressão de Roma. Nessa ocasião, parece que a reação da multidão foi tão forte que aparentemente os próprios discípulos se envolveram nisso. E Jesus viu isso. E ele viu que eles estavam tão animados quanto a multidão e olhavam para ele com um olhar vibrado, pensando que talvez Jesus fosse o responsável por expulsar os romanos da terra. Então Jesus disse: entre no barco, te vejo depois.
vá para o outro lado, para Betsaida, que significa a casa do pescador. Após dispensar os discípulos, Jesus dispensou a multidão sozinho, à sua maneira. Ele acabou com qualquer movimento espontâneo para se tornar rei. Faço essas especulações com base em uma série de eventos espalhados pelo ministério terreno de Jesus, consistente com a resposta normal e a resposta de Jesus, a resposta da multidão. Essa é a minha suposição sobre o que provavelmente aconteceu. Como eu disse, se você tiver paciência por alguns minutos, acho que essa especulação será um pouco mais acertada no final do texto. Então, vejam, meus irmãos e irmãs, a especulação que ele apresenta, qual que é a especulação? A especulação, existe uma especulação, são quase praticamente duas. A primeira é o desejo daquela multidão fazer de Jesus seu rei. Essa especulação pode parecer especulação em Marcos, mas em João, no capítulo 6, não é especulação, porque é exatamente isso que o povo queria fazer. Se você ver o texto correlato, Jesus Cristo, inclusive, vai encontrar uma multidão, essa multidão vai seguir, vai encontrar com ele e vai dizer assim, o senhor já chegou aqui? Aí Jesus vai dizer, olha, vocês vieram aqui porque comeram pão e se fartaram. Ou seja, aquela multidão foi atrás de Jesus também, no Evangelho de João. Em Marcos isso não está aparente. Então essa primeira especulação que Sproul faz não é uma especulação como que eu posso dizer, um grande salto no nada. Não, existem textos que fundamentam. Ele não citou, poderia se quisesse, com certeza conhece o texto, não fez, mas não é essa a suposição. A especulação maior é de que isso contaminou os discípulos a alto grau. Aí sim, essa é uma especulação, porque o Evangelho de João, mesmo o Evangelho de João, que mostra as multidões bastante cativadas, não mostra os discípulos tão assim quanto eles. Mostra os discípulos decepcionados, porque Jesus vai dar uma palavra dura e algumas pessoas vão embora, né? O texto até diz que Jesus confrontou, vocês querem ir embora também? Aí Pedro disse, nós iremos, se somente tu tem a palavra de vida eterna. Então, nós temos discípulos decepcionados no capítulo de João, um texto correlato, mas não encantados a tal ponto como cai nessa descrição. Então, ele faz uma especulação, mais adiante ele vai fundamentar isso. Mas perceba o controle, a gente já falou isso antes, mas deixa eu retomar, porque isso se apresenta como um traço característico desse tipo de pregador, ou pelo menos no Sproul, talvez porque isso também reflita um academicismo de Sproul, lembrando que Sproul é um professor de faculdade. Ele não está se sentindo obrigado em fechar o raciocínio naquela sessão. Perceba, ele fechou uma sessão aqui, estão vendo? É uma sessão. Mas ele diz, olha, eu entendo que você não tenha todas as informações para fechar comigo, que é uma especulação. Mas vamos fazer o seguinte, me ouça mais. Aí no final você concorda comigo. Isso mostra controle de informação, de demanda, mostra negociação com o seu auditório, porque às vezes acontece. Existem alguns assuntos que se o pregador entrar de forma muito assertiva e já fechar, bom, terminei esse assunto, vou para outro. Isso pode atrapalhar a pregação, fica muito assodada, muito apressada. Sabe aquela comida feita às pressas, né? Quem cozinha sabe que ao cozinhar, estou falando com um cozinheiro profissional aqui, no auditório, né? O cozinheiro tem que estar atento à fervura, aos alimentos, ao efeito do alimento sobre a temperatura. Existem alimentos que vão reagir diferentemente com tal temperatura. Tem que conhecer bem o seu fogão, se é um fogão com muito mais calor do que o determinado outro. Tem que estar presente, tem que estar na cozinha, né? Ele não pode colocar o arroz e ficar olhando outra coisa que vai queimar o arroz, né? Não é bem assim. Então, o que ele mostra? Ele mostra alguém que não está tão apressado em levar informação. Ele vai informação com calma, respeita o auditório, porque o trata com inteligência, fala assim, olha, realmente eu não dei muitas informações para você acreditar em mim agora, mas tenha paciência comigo, mais adiante você vai acreditar no que eu estou falando, creio que vou apresentar mais informações. Isso é muito característico em textos acadêmicos. Ele é um professor de faculdade, então, mas isso também não fica estranho no púlpito. Eu acho que cai bem
com uma certa etiqueta, porque existem alguns assuntos que só gritando o povo não vai acreditar, né? Você pode gastar, irmãos, tem que ser assim. Se você não os convencer de forma racional, com uma boa argumentação, com exemplo, com ilustração, com um argumento correlato, por que tem que acreditar? Tem que ser persuadido, né? Então, eu acredito que há também uma imagem do auditório nesta maneira de tratar do Sproul, muito elegante, ao meu ver. Tópico 1. Retirando-se para continuar a missão. Tem um S aí no lugar. Esse título, uma página, só arrume, tá? Retirando-se para continuar a missão. Depois de dispensar a multidão, o que Jesus fez? Ele se afastou da multidão e foi para um lugar solitário para orar. Não havia nada de particularmente único nisso. Jesus era um homem de oração. Mas você pode se surpreender ao saber que há apenas 3 ocasiões na Bíblia que descrevem especificamente Jesus em oração. O que acho notável nessas ocasiões é que toda vez que a Bíblia fala sobre Jesus orando, ele está sozinho, recolhido em um lugar solitário, longe das multidões de discípulos. Quando ele está sozinho assim, como estava no jardim de Getsêmani, como estava quando passou a noite orando antes de chamar os discípulos, antes de escolher os seus apóstolos, há alguma crise pressionando. E geralmente tem a ver com a sua vocação, sua missão. Na primeira vez foi a escolha dos discípulos, como ele acabou de dizer, dos apóstolos, 12 apóstolos, ele passa a noite em oração, que acompanhariam Jesus em sua missão. A terceira vez foi no Getsêmani, quando o coração de sua missão estava bem diante dele, com o cálice que o Pai havia enchido com sua própria ira. Mas a de Jesus se retirou, se afastou da multidão de seus discípulos e passou muito tempo em oração, provavelmente sobre sua missão. Tá, e qual foi o segundo episódio? Este que estamos tratando. Então é interessante que, primeiro, ele tem que ter repertório para afirmar uma coisa dessa, porque hoje em dia a gente tem como conferir com uma muito maior facilidade, né? Eu não fiz esta pesquisa para dizer que eu estou ciente disso, né? Eu lembro de várias passagens, mas também não duvido que isso seja assim mesmo. São 3 grandes momentos de crise que Jesus orou. Mas é interessante ele mostrar um contexto canônico, né? Por meio da sua pregação. Ele é alguém que tem um conhecimento da trajetória de Jesus Cristo de forma cronológica, né? Conhece os episódios. Ele trouxe essa informação para a gente, mostrando que o que está acontecendo é um momento ímpar. Então aqui, isso está agora, ele já está colocando um alicerce a mais na sua especulação inicial dos discípulos. Lembra aquela especulação que eles falaram? Os discípulos também estavam encantados, e aquilo mexeu com ele. Como é que ele mexeu? Como é que eu posso dizer que mexeu com ele? Porque essa é uma das poucas vezes que Jesus ora solitariamente, e quando isso acontece é que ele se sentiu pressionado. Então o argumento dele começa a ganhar densidade. Então é interessante que, embora o texto dele seja dedutível, a argumentação dele passa a ser indutiva. O que é uma argumentação indutiva? Ele diz tudo de cara, mas mesmo assim ele não abre a mão de aos poucos ir convencendo-nos com exemplos e ilustrações. Então, quando pensamos em um sermão dedutivo e indutivo, não podemos pensar em coisas simplesmente seccionadas com pacotes fechados. Eles podem se misturar, se imbricar. Eu posso ter uma apresentação dedutiva, mas uma argumentação indutiva. Eu posso dizer, vim para isto. O que eu quero mostrar nesse tópico 1? Que Jesus estava se retirando da sua missão. Mas a sua argumentação, como a que apresentou, foi uma argumentação indutiva. Então, o título dedutivo, mas a argumentação indutiva. Percebe que é muito fluido, não é uma coisa tão preto no branco, né, os estilos. 2. Remando contra a tormenta. Agora, quando chegou a noite, o barco estava no meio do mar e ele estava sozinho na terra. Então ele os viu se esforçando para remar, pois o vento estava contra eles. Agora, por volta da 4ª vigília da noite, ele veio até eles caminhando sobre o mar e teria passado por eles.
enquanto Jesus descia da montanha da oração, ele olhou para o mar da Galileia e pôde ver a distância que seus discípulos haviam feito. Muito pouco, viu que os seus discípulos tinham feito muito pouco progresso para chegar ao outro lado, porque um vento forte soprava contra eles. Ele observou que eles estavam forçando os remos. Reparem algo estranho na descrição de Marcos. Por volta da 4ª vigília da noite, ele veio até eles caminhando sobre o mar e teria passado por eles. Jesus viu que eles estavam em apuros, forçando os remos. Eles estavam em tormento físico. O vento uivava, então Jesus começou a sair da água para passar por eles, passar pelo barco e dizer: como você está? Tenha uma boa noite. O que é isso? Porque a descrição do texto seria que Jesus pretende caminhar ao lado deles. Foi isso que aconteceu no mar da Galileia. A glória de Deus rompeu o véu da humanidade de Jesus, manifestou-se aos seus discípulos. No meio de sua aflição, viram a glória de Deus passando, brilhando no Filho de Deus. Então, Sproul agora, ele caminha para mostrar ou comparar Cristo andando sobre o mar da Galileia, lembrando que não é um mar de verdade, é um lago grande, né? Mas, de qualquer forma, andando sobre ele, como um tipo de teofania. Então, o que é uma teofania? É quando Deus se apresenta em forma humana, né? Mas aqui é preciso ter cuidado, porque aqui de fato é Deus mesmo em forma humana. Então não acredito que o termo se aplique bem. É um termo que a gente usa no Antigo Testamento para se referir às manifestações divinas, quando, por exemplo, Deus se senta com Abraão e Sara e fala e conversa com eles que eles terão um filho daqui a um ano. A apresentação de Deus na sarça ardente, a apresentação de Deus de forma auditiva, né, no Monte Sinai, fumegando e falando, né, com voz humana. Aquilo foi uma teofania. Jesus é uma teofania, Jesus é o próprio Deus. Então, eu creio que o termo não se aplica tanto. Mas dá-se a entender que foi algo que Jesus Cristo estava revelando, especialmente para eles naquele momento. Então, é interessante essa quebra, essa fratura na narrativa, né? Ou seja, é algo ímpar acontecendo de novo. Então veja, houve uma manifestação de Jesus Cristo orando, e houve agora uma manifestação de Jesus Cristo se apresentando como o Senhor sobre as tempestades, com poder e glória para os seus discípulos. Isso tudo são argumentos, retomando, que Sproul está usando para fundamentar aquela especulação inicial de que os discípulos estavam encantados, né, e queriam fazê-lo rei. Terceiro, corações duros não entendem. Agora devemos nos perguntar, por que Jesus fez o que fez neste texto? Aqui não precisamos especular. Perceba que isso está na mentalidade dele, incomodando ele durante o sermão todo. Ele volta aqui de novo nisso. Ele entrou no barco. Assim que ele entrou no barco, o vento cessou como havia feito antes, quando ele acalmou a tempestade. E ficaram muito surpresos consigo mesmo, além de qualquer medida, e maravilhados. Aqui está o versículo de que falei antes, que se você fosse paciente, eu chegaria. Pois eles não tinham entendido sobre os pães. Os discípulos não compreenderam o que aconteceu. O que deveriam ter entendido? Eles deveriam ter entendido que aquele com quem estavam era Deus encarnado. Quem mais poderia pegar alguns pães e peixes e alimentar milhares e milhares de pessoas? Mas em vez de ver a presença de Deus, viram a presença de um libertador da opressão militar de Roma. Eles não entendiam. E por que não entendiam? No Antigo Testamento encontramos a resposta. Moisés lançou a vara de Arão no chão e o Nilo se transformou em sangue. Os peixes morreram, o rio começou a feder, né, ter fedor, e a água não pôde ser bebida. Isso não afetou apenas o Nilo. Cada poço, rio, riacho, tigela e copo de água da terra se transformaram em sangue. Se você fosse o faraó e visse isso, o que diria? Para onde você quer que eles vão? Quanto tempo você gostaria de ficar? Certamente este é Deus. Mas o seu coração estava endurecido. Amado,
Quando as pessoas não entendem a identidade de Cristo, não é porque sejam pouco inteligentes, é porque seus corações são recalcitrantes, seus corações são feitos de pedra. O pecado causa calos tão grande em nossos corações que, se o próprio Cristo andasse diante de nós sobre a água, hoje, a menos que o Espírito Santo transforme esse coração de pedra em que possa bater e pulsar com vida espiritual, as pessoas não acreditariam. Quando conhecemos a presença do Senhor, paramos de forçar os remos, somos removidos do nosso tormento e ficamos em estado de admiração e reverência diante dele. Belíssimo sermão, ótimo fechamento, onde ele usa a metáfora, ele usa uma história como metáfora aplicada ao seu auditório. Então, um sermão do Sproul sempre é muito bem construído. Chama a atenção, então, que houve um fio condutor no seu sermão. Em todo momento ele estava preocupado em que o seu auditório tivesse paciência e recebesse a resposta à especulação inicial. Então, isso mostra um extremo controle na pregação e que a pregação não precisa ser algo que vá se seccionando por partes, ela pode ter uma ideia central que vai se desenvolvendo e vai se fortalecendo, que é o que ele conseguiu fazer. Que Deus nos ajude para que encontremos pregadores como esse, com mais facilidade, possamos continuar sendo beneficiados pela instrumentalidade de homens deste quilate. Um abraço a todos.